O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma das avaliações mais significativas no cenário educacional do Brasil e exige muita leitura. Porém, nos dias de hoje, esta prática está ficando de lado. Primeiro, o aluno ele tem que dominar o conteúdo, ele tem que aumentar o seu universo vocabular. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que os jovens de hoje, né, por incrível que pareça, com a facilidade de acesso à internet, né, a dicionários, a bons livros, o universo vocabular dos jovens de hoje está menor do que o dos jovens dos anos 60. Então significa que a gente hoje tem mais acesso a dicionários, a leitura, mas está lendo muito pouco. Ficam presos a vídeos, coisas fúteis que não contribui em nada para o seu enriquecimento, né? Você tem que ter um universo vocabular muito grande, porque tem aluno na hora, trava, as palavras não saem, fica repetindo tudo aquilo que diz. E ler, tem que dominar o conteúdo. Você não consegue escrever sobre aquilo que você não domina. Então, se você tem que ter conhecimento da parte política, cultura, é muito importante a sociologia, né? Geralmente os temas que têm caído no Enem sempre vão girar em torno da sociologia. E os alunos às vezes não valorizam muito, porque perguntam logo, vai cair sociologia no Enem, né? Lógico que cai, só que ela cai ali, junto, como o Enem hoje ele é diferente, né? Por área do conhecimento, tem questões ali, toda questão ali vai ter questão sociológica, filosófica. Então o aluno tem que ler livros, ler os clássicos da nossa literatura que os alunos estão deixando de ler, tem que ler Machado de Assis, tem que ler todos esses autores importantes para a nossa literatura, e aí você vai ter um enriquecimento vocabular, vai saber, como eu disse, não adianta a professora de português, olha, começa assim uma redação, você decora aquelas regras, mas se você não ler, não vai servir nada, não há uma receita de bolo. Você tem que ler, pegar redações, pegar textos, ler artigos de opiniões, ler revistas, enfim, você tem que estar lendo, escrevendo, praticando. Tem aluno que tem mais facilidade, naturalmente já tem aquela facilidade, e quem não tem, principalmente quem não tem que focar nisso, porque uma boa redação ela faz toda a diferença. Imagina você fazer uma redação aí com 900 e tantos pontos, você já parte na frente. Então o conselho que eu dou é isso, olha, fazer, ler, produzir a redação, pedir para alguém que entenda, corrigir, anotar e você ir melhorando e vai ficar automático. Você vai escrever um texto bom, ter uma pontuação aí máxima e você já parte na frente com uma boa redação. E para a realização da redação, é preciso seguir algumas regras e ter muito cuidado na hora de desenvolver a escrita, acerca do tema dado na prova. Porque a redação, quando os professores vão corrigir, eles procuram analisar a questão da macroestrutura e microestrutura. Por exemplo, de macro é você estar discorrendo sobre um tema e você foge dele totalmente. Então aquilo ali já elimina. De micro são erros gramaticais, né? Você, por exemplo, você coloca uma palavra, erra uma letra, uma vírgula, aquilo ali não vai, você perde ponto, mas não vai eliminar. Agora você fugir totalmente do tema, você já elimina, você perde muito ponto, né? Então eles procuram esses macro e micro dos erros, né? E isso você consegue estudando, dominando o tema. O ano passado, por exemplo, o tema sobre o trabalho, né, doméstico das mulheres. Então, é uma questão de sociologia. Quem trabalha sociologia, esses temas são discutidos, você entender o que é patriarcalismo, o que é o machismo, né, a sociedade patriarcal brasileira, você vai conseguir entender um pouquinho sobre trabalho, as relações de trabalho, né, ter estudado Karl Marx, e isso você vai produzir um bom texto. Agora, se você não domina nada disso, como é que você vai escrever um texto? Tem gente que nem entendeu o tema, porque não preste atenção, não estudou sociologia, e aí fica difícil nessas relações de trabalho, a questão sexista, a questão do machismo, essas relações de trabalho onde a mulher ainda é o trabalho invisível, invisibilizado pela sociedade, que acha que o trabalho doméstico não é trabalho, entendeu? Então, se você não domina essa discussão, como é que você vai produzir um texto? Não tem como, não sai, você fica contando as linhas. Escreve uma, vai contar, vê se dá até passar de 7, né? Acima de 7 já é considerado um texto. Então você está fora, não produz um bom texto. Então, volto a dizer, tem que ler sociologia, história, filosofia, pegar redações de outras pessoas que tiraram nota máxima, ver a estrutura, né? Aprender como é a estrutura de um texto dissertativo, argumentativo, entendeu? E a partir daí você ler sobre temas que podem cair a qualquer momento. Quando cair, você está por dentro. Porque não tem como você escrever sobre um tema que você não domina, não sai.
Como em todos os anos, o tema da redação do Enem tem ampla repercussão no país. Esta também é um ponto à parte em que os estudantes se esforçam para se darem bem. Mas qual o tema mais provável para este ano? Olha, os temas sempre têm caído em torno de relações de trabalho, a questão... Eu tenho um tema que está bastante em alta em relação ao antirracismo. A gente tem percebido na educação mesmo, devido agora ao novo governo, o Ministério, da Igualdade Racial, é muito importante. Inclusive, nós estamos encerrando agora uma formação na UFCG sobre educação para as relações étnico-raciais e os direitos humanos. E eu acredito que pode cair alguma coisa sobre a importância da educação, no combate ao racismo, essa educação antirracista. Então é importante focar os escritores negros, o que é uma educação antirracista, como combater o racismo. Talvez seja um tema que, se cair, não me surpreende. É um tema que está bastante em alta, inclusive o governo está investindo, as universidades estão conseguindo aprovar projetos nessa área, inclusive na UFCG agora, CDSA, em novembro, começa uma especialização em educação para as relações étnico-raciais e foi aprovada também uma segunda licenciatura para educação quilombola. Então são temas que estão em alta. É bom os jovens ficarem atentos sobre essa temática do antirracismo, direitos humanos. Questão cultural também, sempre cai, a questão política. São temas que realmente são recorrentes.